Ô Luiz, e falando, né, desses conflitos todos no campo, você tem outra apuração que um representante da ONU, da Organização das Nações Unidas, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal por causa daquela decisão sobre o marco temporal que é motivo de uma audiência de conciliação. O que foi essa crítica, Luiz? Explica pra gente. Vamos lá, gente. Vamos contar a história cronologicamente. O Supremo Tribunal Federal derrubou a tese do marco temporal no ano passado, né? Afirmou ali que era inconstitucional essa tese, que os indígenas não poderiam ter direito às terras que ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição, mas sim por uma questão histórica de ocupação tradicional dessas terras. O que o Congresso fez em reação, né? 3 meses depois, aprovou uma lei que instituía o marco temporal, ou seja, mesmo depois do Supremo declarar a inconstitucionalidade dessa tese, o Congresso foi lá e aprovou uma lei, é um ponto histórico de atrito aí entre os dois poderes. O que o Supremo fez depois disso não foi manter a sua decisão pela inconstitucionalidade. Vinda a lei do Congresso, o Supremo resolveu instaurar uma comissão especial para tentar chegar a um acordo sobre essa questão, né? Essa comissão tem participantes que são vinculados ao movimento indígena, tem participantes do próprio Congresso, tem participantes da Procuradoria-Geral da República, da União, enfim, a intenção é que se chegue a um meio termo em relação a esse tema do marco temporal. O relator especial para direitos humanos da ONU, Yuri e Débora, ele fez uma crítica bastante contundente em relação a essa saída, né, arranjada aí pelo Supremo. Ele entende que o Supremo deve bancar a sua decisão pela inconstitucionalidade. Ele entende que os direitos dos indígenas não são passíveis de negociação, ou seja, isso não pode estar numa mesa para que uma parte ceda um pouco, a outra ceda mais um pouco e se consiga um consenso em relação a esse tema. Então, ele cobra o Supremo a manter a sua decisão, diz que essa audiência de conciliação ela não previne que os indígenas ainda estejam sob risco, porque, como eu tenho dito aqui também, Yuri, ontem a gente falou um pouco sobre isso, a lei do Congresso Nacional ela não foi derrubada. Essa audiência de conciliação ela está sendo tocada, né? Começou ontem a primeira reunião, vai até dezembro, mas ela está sendo tocada com a lei em vigor. Então, isso na avaliação dos indígenas é considerado um problema porque prejudica ali o processo de demarcação e as próprias políticas públicas relacionadas aos povos indígenas que ocupam tradicionalmente algumas regiões aqui do Brasil. Então, o relator da ONU para Direitos Humanos, o nome dele é José Francisco Khalid-Zai, ele criticou o Supremo por essa iniciativa, disse que a manifestação do Supremo por abrir uma conciliação não é a melhor medida nesse momento, que é preciso manter a decisão pela inconstitucionalidade. Os próprios povos indígenas estão bastante descontentes com os rumos dessa audiência de conciliação, eles entendem que não há possibilidade de acordo em relação a esse tema, ameaçam sair das tratativas e o Supremo vai ter que equacionar esse problema, né? Já houve uma decisão judicial, possivelmente, caso não haja um acordo dentro dessa comissão, esse tema vai voltar a ser votado pelo plenário. Para a ONU, não há necessidade de se rediscutir o tema, principalmente em tão pouco tempo, até por uma questão de segurança jurídica, e é preciso que o Supremo confirme a sua decisão de declarar a inconstitucionalidade do marco temporal. Yuri, Débora.